A questão 7, ela trata sobre o processo legislativo nos termos regidos pela Constituição Federal e também pela jurisprudência do STF. O gabarito da questão é a alternativa A, que diz o seguinte: a Constituição Estadual só pode exigir lei complementar para tratar das matérias que a Constituição Federal também exigiu lei complementar. A alternativa está correta e está de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal de dezembro de 2019, ou seja, do finalzinho do ano passado. Esse precedente ele foi veiculado no informativo de número 962, para quem quiser dar uma olhada com mais calma. O STF ele entendeu que a Constituição Estadual ela só poderia exigir a lei complementar nos mesmos casos que a Constituição Federal, porque caso fosse permitido que a Constituição Estadual inovasse nesse sentido, poderia acabar e ampliasse a quantidade de matérias que demandam a edição de lei complementar, que isso poderia eventualmente restringir de uma forma indevida o arranjo democrático previsto pela Constituição Federal. E a Constituição Federal só prevê a possibilidade de lei complementar ou a necessidade de lei complementar em situações excepcionais. Então, por conta disso, esse foi o entendimento do Supremo e a alternativa A está correta, como eu disse, é o gabarito da questão. Passando agora às alternativas incorretas, que são todas as demais, a alternativa B diz o seguinte: nos termos expressos da Constituição Federal, é facultada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada. O erro da questão, gente, ele está nessa parte aqui, é facultado, certo? Porque o artigo 62, parágrafo 10 da Constituição, ele diz que é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada. Então, por contrariedade expressa à Constituição, a alternativa B está incorreta. Lembrando a todos que a sessão legislativa ela equivale a 1 ano de funcionamento do Congresso Nacional, certo? Já a legislatura, para não confundir, equivaleria a 4 anos ou ao mandato de um deputado federal, por exemplo. O item C diz: não é possível que a Constituição do Estado preveja iniciativa popular para propositura de emenda à Constituição Estadual. Essa alternativa está incorreta porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que é sim possível que a Constituição do Estado preveja iniciativa popular para emenda à Constituição do Estado, ainda que a Constituição Federal não tenha incluído no rol de legitimados para emenda à Constituição Federal a iniciativa popular. Ou seja, mesmo que a Constituição Federal de 1988 apenas permita a iniciativa popular para a edição ou projetos de edição de leis, apenas leis infraconstitucionais, não é vedado que as constituições estaduais, no seu âmbito de competência, ampliem esse rol de legitimados e permitam que a iniciativa popular possa dar ensejo a um projeto de emenda de constituições estaduais. Por conta disso, a alternativa está incorreta. Alternativa D. É possível a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria ambiental. Correto. Ainda que veiculando normas desfavoráveis à proteção do meio ambiente. Essa parte aqui da alternativa, gente, está incorreta. O STF ele decidiu em 2018, no bojo da ADI 4717, que é sim possível a edição de medidas provisórias tratando de matéria ambiental. Não há vedação quanto a isso. Todavia, esse tipo de dispositivo legal, ele só pode tratar de matéria ambiental para veicular normas favoráveis ao meio ambiente. No caso de normas desfavoráveis ao meio ambiente, ou que possam ser desfavoráveis, ou que flexibilizem a proteção ao meio ambiente, é necessária que seja editada lei em sentido formal. Porque o STF entende que, por conta da necessidade da preservação do meio ambiente, qualquer flexibilização nesse sentido deve contar com um amplo debate e participação popular. Daí a necessidade da lei em sentido formal para a edição de normas desfavoráveis. Então, só para concluir, é possível sim a edição de medidas provisórias sobre matéria ambiental, não há vedação quanto a isso no artigo 62 da Constituição, todavia, apenas para veicular normas favoráveis à proteção do meio ambiente. Agora a última alternativa. Não é possível emenda à Constituição Federal de iniciativa parlamentar tratando sobre assuntos que, em caso de propositura de projetos de lei, seriam de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Bom, gente, essa alternativa também está incorreta, certo? É sim possível emenda à Constituição Federal de iniciativa parlamentar
que trate sobre assuntos que, no caso de propositura de projetos de lei que não fossem emendas, seriam de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. É importante eu comentar com calma essa alternativa com vocês, porque ela diz respeito a uma emenda constitucional que é muito importante para o histórico da Defensoria Pública, que é a emenda constitucional de número 73 de 2013. Essa foi a emenda que conferiu a autonomia para a DPU e para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, essa emenda constitucional ela era de iniciativa parlamentar e, por conta disso, ela teve a sua constitucionalidade questionada pela presidenta Dilma Rousseff à época. Na apreciação dessa ação, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte precedente. Ele entendeu que é sim possível que uma emenda constitucional ela possa acontecer por iniciativa parlamentar, ainda que ela esteja tratando sobre assuntos que, no caso de uma edição de uma lei ordinária, seriam de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Mas é importante fazer uma ressalva, e o Supremo Tribunal Federal também fez uma ressalva. Essa possibilidade de que, em caso de emenda constitucional, reservas de iniciativa não sejam respeitadas, ela se restringe apenas ao âmbito federal, apenas no caso de dispositivos da Constituição Federal. No caso das constituições estaduais ou em âmbito estadual, não é possível que os parlamentares apresentem projetos de emenda sobre matérias que sejam de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Isso porque, no âmbito estadual, essa possibilidade é mais restrita, tendo em vista que o poder constituído ele enfrenta limites mais rígidos de atuação, certo? Então, esse é um precedente importante porque ele está relacionado com a aprovação da Emenda Constitucional 74, que prestigia a atuação da Defensoria Pública no país, em que o Supremo Tribunal estabeleceu esse precedente, só que com essa exceção e essa diferenciação no âmbito federal e estadual. No âmbito federal, em caso de emenda constitucional, pode haver uma não observância dessa reserva de iniciativa, mas no âmbito estadual isso não pode acontecer, certo? E por isso a alternativa E também está incorreta. Ficamos por aqui na questão 7, gabarito alternativa A, e nos vemos agora nos comentários da questão de número 8.